Convido a todos para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 1. Fechemos os olhos, vamos orar. Eterno nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque chove lá fora, mas nós podemos ter o privilégio da Tua presença conosco aqui dentro. Habita a nossa mente e o nosso coração, Senhor. A Tua palavra, que é sua, está aberta diante de nós. Que ela se torne realidade na nossa vida. Não por nós, mas pelo poder do Teu Espírito. Nos dirige agora, nos mantém concentrados em Ti. É o que nós te pedimos, o que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 1. A partir do verso 2 diz assim: Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. A partir do verso 10 na sequência: Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e das gorduras de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes diante de mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que entendeis as mãos, ou estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías começou o seu livro pesando a mão sobre o povo de Israel, não é verdade? Acho que faríamos bem se fechássemos os olhos e orássemos mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, nós acabamos de ler da Tua palavra. A palavra que fala do Teu povo. Não somente do povo de Israel, mas do Teu povo sobre essa terra em todos os tempos. Todos pecaram e carecemos da Tua glória, Senhor. Por isso, nos dá o privilégio de ouvir a Tua voz através da leitura da Tua palavra, para que sejamos agraciados com a Tua vontade e com o poder de vivê-la através do Teu Espírito. Nos conduz agora no estudo da Tua vontade, é o que te pedimos em nome de Jesus.
Amém. O comentário bíblico adventista sobre essa passagem faz a seguinte observação. Gostaria de ler para vocês. Isaías viveu num mundo conturbado. Tanto para Judá quanto para Israel, era uma época de perigo e crise. E o povo de Deus estava trilhando os caminhos do pecado. A prosperidade material trouxe o declínio espiritual. O povo abandonou a Deus e seus caminhos de justiça. As condições sociais e morais em ambas as nações eram bem parecidas. Em toda a parte havia injustiça, pois os juízes aceitavam suborno e os governantes estavam interessados, primeiramente em prazer e ganho pessoal. Predominavam a cobiça, a avareza e o vício. Os ricos se tornavam mais ricos e os pobres mais pobres. E muitos se afundaram na pobreza, sendo reduzidos a escravos. As condições sociais e morais da época são descritas com detalhes por Isaías. Muitos do povo abandonaram o culto a Yahvé e seguiam deuses pagãos. Outros se apegavam a formas exteriores da religião, mas nada sabiam do seu verdadeiro significado e poder. Isaías advertiu o povo de que isso não podia mais continuar. Eu não sei você, mas eu lendo esse texto, lendo Isaías e o comentário bíblico, me parece que Isaías está no meio de nós, falando para nós, hoje, aqui e agora. Isaías, vocês sabem, é um livro messiânico. Isaías falava da primeira vinda do Senhor Jesus. Isaías fala também da nova terra, é verdade. Mas aqui nós encontramos Isaías falando de uma forma profunda, bonita, bela, da primeira vinda do nosso Salvador a este mundo. Eu e você vivemos neste tempo, chamado tempo do fim, e estamos no aguardo do quê? Da segunda vinda de Jesus. Vivemos a expectativa da volta do Salvador, e creio que o que Isaías falou para aquele povo naquela época, serve para mim e serve para você também. 3 coisas, ou 3 acusações Isaías fez àquele povo. E ela estava dividida em 3 partes. O povo se rebelou. O povo não se arrepende, apesar da disciplina. E só a graça de Deus poupará da aniquilação uma pequena parcela do povo. O povo se rebelou. O povo não se arrepende, apesar da disciplina. E só uma pequena parcela deste povo, pela graça do Senhor, é que se salvará e será poupada da aniquilação. Me parece que os paralelos não param. Mas vem um convite, ainda nessa primeira parte que nós acabamos de ler. E esse convite, ele também está dividido em 3 partes, que diz o seguinte. Primeiro, há um apelo para que ouçam a orientação do Senhor. Segundo, dura condenação e rejeição à adoração formal e de aparências prestadas pelo povo. E um convite para se arrepender e praticar a justiça, para que se salvem da morte. Mais uma vez, me identifico profundamente com o texto, porque ouço nas palavras de Isaías um apelo a ouvir a orientação do Senhor hoje, aqui e agora. Ouço uma dura condenação à adoração formal, à adoração formalista, a cumprirmos ritos, se é que me entendem. Senta, levanta, venho, volto, canto a música, formal, sem que eu esteja, de fato, ultrapassando as aparências que este povo de Israel, e creio nós também, acabamos vivendo. E finalmente um convite, para que nos arrependamos e praticamos a justiça, que de fato e de verdade salvam da morte. A primeira pergunta que eu tenho para você é: será que Isaías nos adverte hoje? A segunda pergunta que eu tenho para vocês é: qual era essencialmente o problema daquele povo? Na primeira pergunta eu vi algumas cabeças fazendo assim. Para a segunda pergunta eu indago novamente a você:
qual que era essencialmente o problema daquele povo. Mas não é só o problema daquele povo, é o meu e o seu problema. E esse problema se chama infidelidade. E terceiro, nós somos diferentes dele? Ou nós somos diferentes deles? Creio que não. Aí você pode pensar assim, você, como eu, quando ouve alguma mensagem dura, e a mensagem não é minha, a mensagem é da palavra de Deus, nós tendemos a fazer uma coisa muito óbvia, que é nos colocarmos na defensiva. É nos justificarmos. É dizermos assim, isso era para aquele povo, não é para nós, Marcelo. Isso era lá, daquele tempo ali de Isaías, daquele rei que estava ali no meio deles, que era um rei ruim. Eu aqui hoje, nós temos uns reis tão bons hoje, né? Sim ou não? Você viu ali no comentário bíblico falando sobre as características dos governantes daquela época. Você acha que mudou alguma coisa daquela época para hoje? Nós vimos também ali no texto das características do povo daquela época. Você acha que mudou alguma coisa do povo daquela época para o povo de hoje? Não. Estamos estudando Romanos, não é verdade? Lição da escola sabatina. E lá vamos ler que todos pecaram. E todos carecem, e todos necessitam, e todos precisam, e todos deveriam implorar pela glória de Deus, para que possamos assim, através dos méritos dele, recebermos a salvação que só há em Cristo Jesus. Mas vejam, quero ser mais prático. Será que eu e você somos realmente infiéis? Porque olha, todas as vezes que a gente ouve falar sobre fidelidade, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Vocês são muito quietinhos. Qual a primeira coisa que vem na cabeça quando você fala em fidelidade? Dinheiro, não é? Mas nós não vamos falar de dinheiro aqui. Não é esse o nosso problema. Vamos falar de relações pessoais. Quer ver como o ser humano é um ser infiel? Eu trouxe alguns dados aqui, rapidamente, só 3 coisinhas pontuais, para entender como nós somos infiéis. Porque a Bíblia diz que como é que nós vamos amar alguém que nós não vemos, se nós amamos nós não amamos até aquele que vemos. Nós precisamos amar aquele que vemos para amarmos aquele que não vemos, não é verdade? Nós precisamos ser fiéis àqueles que vemos, para sermos fiéis àquele que não vemos. Olha alguns dados interessantes que eu peguei aí na internet. O Globo, de 24/6/2017, diz que o Brasil tem 47 mil crianças em abrigos. Relação de pais com filhos. Filhos abandonados por quem? Pelos pais. Você acha que o ser humano é um ser fiel ou é um ser infiel? Mais um exemplo. Também no Globo, só que agora no portal G1, de 8/6/2017, diz que nós temos 32 mil denúncias de abusos contra idosos em 2016. Agora, os filhos contra os pais. Você acha que o ser humano é um ser fiel ou é um ser infiel? Mais um dado. O UOL, 24/11/2016. Esse é um pouco mais antigo. Em 2015, foram registrados 3.000, eu vou ser exato, tá? 328.960 divórcios no país. 2015. Você acha que o ser humano é um ser fiel ou é um ser infiel? Não se enganem, essas 328.960, multiplica por 2, né? Esses 328.960 casais estiveram, muitos deles, num local como esse aqui, diante de um altar como esse, fazendo juras do quê? Fidelidade. Fazendo juras de que é na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Não, como é que é o outro? Na pobreza e na riqueza. Mais na pobreza, né? Até que a morte nos separe. Mas
A realidade não é bem essa. Mas esse também não é o tema da nossa meditação. Eu gostaria de trazê-los daquilo que é conhecido, de percebermos a nossa condição, de entendermos aonde estamos e de qual é a proposta de Deus para cada um de nós. A igreja propôs, e vocês receberam na semana passada, um livrinho como esse aqui. Todos receberam? Todos que estão aqui receberam? Se alguém não recebeu, tem mais aqui embaixo, depois você pode pegar aqui. E o livro chama Crescendo em Graça, a resposta do coração agradecido. E ele está na nossa proposta de meditação dessa manhã, vinculado à mordomia cristã, vinculado à questão da fidelidade. E nós temos algumas coisas muito claras a meditar sobre o que Deus nos orienta para entendermos o que é fidelidade e o que Ele espera de nós nesse relacionamento de fidelidade com Ele. Nós vamos não ler muitos textos, mas leremos algumas porções da Bíblia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. São porções mais longas. Peçamos ao Senhor que Ele nos mantenha concentrados, para que a sua voz venha do texto inspirado em direção às nossas mentes, aos nossos corações. Mateus capítulo 6, a partir do verso 24, vai dizer assim, olha. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestimenta? Vá até o verso 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quantos de nós aqui, não precisa levantar a mão, não andamos ansiosos com o dia de amanhã? E eu não estou dizendo de coisas mais complexas, mas eu estou dizendo em relação a coisas básicas. Quantos de nós aqui têm certeza dos nossos trabalhos no dia de amanhã? Quantos de nós aqui têm certeza de que haverá o mesmo tipo de atendimento das nossas necessidades que hoje temos recebido? Quantos de nós temos certeza que teremos saúde para trabalhar? Quantos de nós temos certeza que voltaremos ao final do dia do nosso trabalho? Creio que nenhum de nós. Todos nós vivemos o mesmo tipo de ansiedade, que é própria do ser humano. Todos nós vivemos o mesmo tipo de preocupação com o que haveremos de ter amanhã. Aos que têm família, isso se torna ainda mais latente. Eu não sei você, mas se há uma coisa que me incomoda profundamente, é um negócio chamado carnê. Alguém aqui se incomoda com carnê ou não? Há algum tempo eu tenho assim uma perspectiva muito clara de que esta vida, da forma como o diabo a formatou, é um carnê, tá certo? Porque nós estamos sempre pagando alguma coisa, não é? Das coisas mais legítimas e necessárias ao nosso dia a dia, até as coisas supérfluas que a gente não precisaria, mas que a gente se enfia no meio da dívida. Não é assim? O Senhor está dizendo assim, para mim e para você: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu não criei você? Eu não te fiz? Eu não faço o teu coração bater? A gente nem presta atenção, mas o meu e o seu coração, graças ao Senhor, está batendo. Graças ao Senhor, hoje pela manhã, o meu e o seu olho se abriu. Pela misericórdia dEle, pela graça dEle,
pelo amor que Ele tem a cada um de nós e não por nenhum outro motivo. Não é porque ontem você comeu uma comida saudável, viu? Nem porque ontem você fez esporte. Se fez, fez bem. Mas não é por causa disso. É por causa da misericórdia do Senhor. Mas o texto prossegue, e esse é o foco que eu gostaria de abstrair dessa primeira passagem de Mateus 6. O texto prossegue para dizer o seguinte, que se nós mantivermos o nosso coração no lugar certo, se nós mantivermos o nosso foco naquilo que devemos focar de fato e de verdade, o Senhor diz que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas mais do que isso, eu gostaria de ler novamente. O texto vai nos dizer de forma muito clara, no verso 33, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu gostaria de inverter o pensamento aqui. Se eu não buscar o reino de Deus, se eu não buscar a justiça do reino de Deus, qualquer coisa pode ser acrescentada à minha vida. Não vai resolver o meu problema. Não vai resolver o meu problema. Porque o Senhor está dizendo para mim e para você novamente, porque todos nós conhecemos muito bem esse texto, nessa manhã. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sobre esta passagem, Ellen White, que eu acredito foi uma profeta do Senhor, e falou inspirada por Ele. E, portanto, quando leio esse texto, entendo que é a mensagem de Deus para mim, diz o seguinte: todos quantos preferem o reino de Cristo, reino de amor, justiça e paz, colocando os interesses do mesmo acima de todos os outros, acham-se ligados ao mundo do alto e pertencem-lhe todas as bênçãos necessárias a esta vida. No livro da providência de Deus, o volume da vida, a cada um de nós é dada uma página. Esta página contém cada particularidade de nossa história, até os cabelos da cabeça estão contados. Os filhos de Deus nunca estão ausentes do pensamento. Isso está escrito no Desejado de Todas as Nações, na página 262. Se nós somos infiéis, desde sempre, se essa é a maior mazela do povo de Deus de todas as épocas, e se eu e você pretendemos ser povo de Deus, temos que entender que essa também é a nossa mazela. O Senhor está aqui nessa manhã para dizer para mim e para você o seguinte: sejam fiéis ao reino de Deus. Sejam fiéis ao reino de Deus. Por quê? Já há uma promessa. Porque Deus nunca pede nada onde Ele não coloca uma promessa. E Ele já diz: todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, primeiro ponto, sejam fiéis ao reino de Deus. Voltem um pouquinho a sua Bíblia, vá até Malaquias. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 2. Profeta Malaquias, capítulo 2. A partir do verso 13, na minha versão diz assim: e dizeis: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o... estou lendo errado. Eu estou lendo o capítulo 1. Capítulo 2, de novo, a partir do verso 13. Andai, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Verso 14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade.
Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e é aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal. Vou ler numa outra versão, que me parece fica mais claro. Talvez alguns de vocês a tenham. Verso 16. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e ninguém seja infiel à sua mulher. E a recíproca é absolutamente verdadeira. Você, mulher, não seja infiel ao seu marido. Eu espero que não. Mas se eu aqui nessa manhã estiver falando para alguém que tem esticado demais os olhos, saiba você que Deus odeia isso. Se eu estou falando aqui para alguém que tem esticado demais a conversa, saiba você que Deus odeia isso. Se estou falando aqui para alguém que já não está mais só olhando ou conversando, mas já começou a caminhar, saiba que Deus odeia isso. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o adultério. Você sabe por que Deus odeia o divórcio e por que Deus odeia o adultério? Porque essa instituição, este marco, chamado casamento, ele foi criado antes do pecado no Éden. Antes. Este mundo ainda não estava maculado pela mão do diabo e Deus já havia criado o casamento, porque o casamento é bom para mim e para você. Sabe outro motivo porque Deus odeia o divórcio? Porque Deus odeia o adultério? Porque o casamento é um símbolo do relacionamento de Jesus Cristo comigo, com você, com a sua igreja. E isso é absolutamente santo. E é essa transferência que quero fazer com você nesse momento. Quero ler outro texto do Espírito de Profecia, que diz o seguinte, sobre o tipo de fidelidade que agora eu estou falando. Eu partir do conhecido, que é a fidelidade no casamento, para um outro tema, que é a fidelidade dentro do relacionamento com Deus. Diz assim no livro Testemunhos Seletos, número 2, página 156. Chamou Deus sua igreja hoje, como chamara o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, separou-os das igrejas e do mundo para trazê-los a uma santa proximidade dele. Fê-los depositários de sua lei e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para este tempo. Como as santas escrituras confiadas ao antigo Israel, lembra-se o que eu acabei de falar aqui sobre o paralelo entre Isaías está falando para aquele povo e Deus está falando para nós hoje, inclusive através de Isaías. Ele diz assim, como as santas escrituras confiadas ao antigo Israel, estas são um depósito sagrado a ser comunicado ao mundo hoje. Os 3 anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão como agentes seus fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Cristo declara a seus seguidores, vós sois a luz do mundo. A toda alma que aceita Jesus, diz a cruz do Calvário, vede o valor da alma. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não se deve permitir que coisa alguma impeça essa obra. É a obra todo importante para este mundo. Deve ser de tão vasto alcance como a eternidade. O amor manifestado por Jesus pelas almas dos homens, no sacrifício feito por sua redenção, atuará em todos os seus seguidores. E a pergunta do Senhor é, repetiremos a experiência de Israel? Deus nos convida nessa manhã primeiro para sermos fiéis ao seu reino, ao reino eterno do Senhor.
Mas Deus também nos convida para sermos fiéis à sua igreja. A igreja que Ele instituiu nessa terra. Igreja não é isso aqui não, viu? Ninguém está pedindo para você ser fiel ao prédio. Igreja sou eu e você. Igreja é onde 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, porque ali está o Senhor. É ali que nós o encontramos. É ali que nós esperamos encontrá-lo. E não tem outro jeito. Falei um pouco antes, né? Falei um pouco antes. Como que eu vou dizer que amo a Deus, se não consigo amar nem aquele que está ao meu lado? Gosto do pensamento, já falei ele aqui algumas vezes desse púlpito, de um pastor que diz o seguinte: nós somos os braços de Deus num mundo que sofre. Sofre com a falta do material, mas sofre principalmente com a falta do espiritual. Conversávamos agora ali na classe da Novo Tempo sobre questão, o tema era a dracma perdida, mas a gente alongou um pouco ali sobre a questão da salvação, porque afinal de contas estávamos falando de alguém que estava perdido. E dizia para os nossos amigos ali o seguinte: não temos nenhuma ilusão. Se há uma crítica que é muito injusta contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é a que diz que nós defendemos que somos os únicos que seremos salvos. Porque creio que todos nós temos plena consciência de que, li até aqui no começo, uma parcela bem pequena de nós se salvará. Não por causa do Senhor, mas por nossa causa. Se há uma predestinação na Bíblia, dizia para eles lá, é de que o Senhor nos predestinou a todos para que fôssemos salvos. Mas nem todos seremos. Não pela vontade dele, mas pela única variante ou pela única incógnita que há nessa equação da salvação, que sou eu e você. Porque Deus respeita o meu e o seu livre arbítrio. Única coisa que pode nos tirar do céu. A única coisa que pode nos tirar do céu é o meu e o seu livre-arbítrio. É aquela coisa de 2 letrinhas chamada eu. Que enquanto estiver sentada no trono da sua vida, não permitirá ao Senhor fazer com você aquilo que Ele espera fazer. E que é o melhor para mim e para você. Mas voltando ao que estávamos lendo. Deus nos chamou para sermos fiéis ao seu reino. E Deus nos chamou para sermos fiéis à sua igreja. Para levarmos essa mensagem do Evangelho completo, eterno, para um mundo que está morrendo. Terceiro elemento que percebo da leitura da palavra de Deus, vá um pouquinho mais para frente, ainda no livro de Malaquias, só que agora no capítulo 3. Livro de Malaquias, capítulo 3, versos 6 e verso 7, vai dizer o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? É impressionante, né? É impressionante porque as pessoas leem a Bíblia com uma certa... como é que eu posso definir? Não sei se vou ser pesado no que eu vou falar. Mas as pessoas leem a Bíblia com uma certa esquizofrenia. Não sei se tecnicamente, se tiver algum psiquiatra, aí você me corrige. É o termo mais adequado. Mas as pessoas leem a Bíblia na esperança de que o Deus que falou lá para Isaías e para o povo de Israel no Antigo Testamento é diferente do Deus que está falando para mim e para você hoje. Como se existissem 2 deuses. Um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. E nós sabemos que isso não é verdade. O Deus do Antigo Israel, o Deus do Antigo Testamento não é outro senão Jesus Cristo. O mesmo Deus que fala amorosamente para mim e para você, falava amorosamente para eles também. Porque Deus, com todas as repreensões dadas a Israel, Ele não tinha nenhum outro objetivo senão salvação.
Queridos, o nome do jogo do Senhor chama-se salvação. É bem verdade que Deus está preocupado com o meu e com o teu bem-estar nessa terra hoje. Ele não quer ver ninguém sofrendo. Dói o meu coração quando eu vejo alguém falar assim, enganado, desculpe-me, mas enganado, de que está pagando por alguma coisa que fez em outra vida. Ah, está tudo certo, eu vim sem a perna mesmo porque eu estou pagando o que eu fiz na outra vida. Ah, eu tenho essa doença porque eu estou pagando, essa situação eu estou pagando. Não, você não está pagando, o Senhor chora por você, pelo mal que lhe atinge, porque nunca foi plano dele que nenhum filho seu sofresse. Nunca foi plano dele. Mas nós moramos e nós vivemos num mundo que está em ebulição por uma coisa chamada pecado. E ele precisa resolver esse problema. E o plano dele para resolver esse problema chamado pecado chama-se salvação. Sobre essa passagem que acabei de ler, Ellen White, mais uma vez, no livro Patriarcas e Profetas, na página 111, diz o seguinte: o Salvador aguarda a resposta aos seus oferecimentos de amor e perdão, com uma compaixão mais terna do que aquela que move o coração de um pai terrestre para perdoar um filho transviado e sofredor. Eu vou ler de novo. E se você não lembrar de mais nada do que eu falei nessa manhã, lembre-se pelo menos disso. O Salvador aguarda a resposta a seus oferecimentos de amor e perdão, os oferecimentos dele, do Senhor Deus, com uma compaixão mais terna do que aquela que move o coração de um pai terrestre para perdoar um filho transviado e sofredor. Se eu e você temos um amor infinito pelos nossos filhos, a palavra do Senhor está dizendo que ele é fichinha perto do amor que ele tem por mim e por você. O texto continua dizendo o seguinte: ele clama aos errantes, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Malaquias 3:7, que acabamos de ler. Mas se aquele que vagueia recusa persistentemente atender a voz que o chama, com amor compassivo e terno, será finalmente deixado em trevas. O coração que durante muito tempo desdenhou a misericórdia de Deus, torna-se endurecido no pecado e não é mais suscetível à influência da graça de Deus. Terrível será a sorte da alma, da qual o Salvador, pleiteando por sua defesa, declarará finalmente: está entregue aos ídolos, deixa-o, como está em Oséias 4, verso 17. O Senhor está nos convidando nesta manhã mais uma vez para sermos fiéis ao seu reino. O Senhor está nos convidando para sermos fiéis à sua igreja, ao seu povo nesta terra, aos seus filhos que estão lá fora, que ainda não pertencem a esse aprisco, mas que deverão andar com o Senhor até que Ele volte. E o Senhor está nos chamando para sermos fiéis aos seus caminhos, porque não há outro caminho. Não há outro caminho. A Bíblia diz que há caminhos que ao coração do homem parecem caminhos do quê? De bem. Mas na verdade são o quê? Caminhos de morte. Ouço com preocupação quando um ser humano, um filho de Deus, fala assim: eu estou feliz. Amém. Se você estiver feliz vivendo a palavra do Senhor. Porque se você estiver feliz vivendo num mundo de pecado, esse não é um caminho de vida. Esse é um caminho de morte. Quero terminar voltando ao livro de Isaías. Volte lá no capítulo 1 de Isaías. Como falei anteriormente, o Senhor nunca nos fala nada, nunca nos pede nada, sem nos dar finalmente uma promessa, um alento ao nosso coração. Eu vou ler numa outra versão, permita-me ler numa outra versão, que não na minha, da minha Bíblia. A partir do verso 18 diz assim: o Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Verso 19. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz.
Verso 24. Portanto, escutem o que diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo, verso 26, eu lhes darei autoridades e juízes como os que vocês tinham no passado. Então Jerusalém será chamada de cidade da justiça e cidade fiel. Verso 27, o Deus justo salvará Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem. O Senhor Deus está olhando para mim e para você, para que nós, você sabe que quando havia o dia da expiação em Israel, tinha um negócio, a palavra de Deus diz que assim, que o povo afligia a sua alma. E quando a gente ouve essa coisa de afligir a alma, o que vem na sua mente? Talvez você se lembre daqueles homens lá no Oriente Médio que tem um tempo lá no calendário deles que eles pegam um tipo de uns chicotes e se batem, né? Vocês já viram isso? E se machucam, né? E quando eu ouço essa palavra afligir, eu me lembro disso. Mas quando o Senhor no dia da expiação falava assim, vocês devem afligir a alma de vocês, na verdade o Senhor estava falando assim, caiam em si, façam um autoexame, olhem para vocês e percebam em vocês o que está errado. Como é que eu percebo o que está errado em mim? Olhando para a palavra do Senhor, olhando para a lei do Senhor, não tem outro jeito, não tem outra régua. Eu estou feliz, ok, amém, já disse uma vez, é a vontade do Senhor, então você não é somente feliz, porque nesse mundo aqui você pode ser feliz, mas você além de feliz, agora você é pleno no Senhor. O Senhor não nos chamou nesse mundo aqui para sermos felizes, o Senhor nos chamou nesse mundo aqui para sermos plenos nele, e quando formos plenos nele, felicidade vai ser fichinha, viu? Porque o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver bem em qualquer situação, nas boas e nas ruins. Aí eu pensei assim para terminar, né? Porque todo mundo quando vai... Eu não sou pregador, né, gente? Não sou pastor, não sou teólogo. E todo mundo quando vai terminar uma mensagem tem que contar uma historinha, não é? Não é assim? E aí eu fui procurar uma historinha sobre fidelidade. Aí eu parei e falei, Marcelo, cai em si. Cai em si. Uma das maiores histórias de fidelidade que um homem pode ter ao seu Deus está na própria Bíblia. E está num livro que eu particularmente gosto muito, que é o livro do profeta Daniel. Um menino de 17 anos de idade, que foi retirado do meio do seu povo, ou saiu com parte do seu povo, da onde ele morava, mas foi retirado da onde ele morava, para ser levado para uma corte pagã, onde havia tudo de errado, quando tudo estava desalinhado com a palavra e com a vontade do Senhor. Mas esse menino de 17 anos, diz a palavra do Senhor, fez o quê? Um firme propósito de não se contaminar com as iguarias do rei, as iguarias da mesa do rei de Babilônia. E não há nenhum tempo, meus amigos e meus irmãos, que exista mais iguarias e mais rei de Babilônia do que esse tempo que eu e você estamos vivendo. Portanto, se você quer se você quer um exemplo de alguém que é fiel para a sua vida hoje, Daniel. Um pecador como eu e você, mas um pecador que se tornou alguém poderoso nas mãos de Deus. Ele não se contaminou com a mesa do rei, mas não só isso. Quando ele se deparou com o problema, Daniel capítulo 2, o que ele fez? Ele foi buscar ao Senhor, o que eu e você devemos fazer. Contam os teólogos, e aí vocês cobrem deles, não de mim, que no capítulo 3, quando os amigos de Daniel são levados para confrontar a estátua de Nabucodonosor, todo mundo se pergunta, né? Mas onde é que está o Daniel? Onde é que está o Daniel? E os teólogos, alguns vão dizer assim, Daniel foi retirado do reino, porque o rei sabia que ele era tão fiel a Deus, que ele não se ajoelharia diante da estátua. Se há um tempo com estátuas como nunca houve, é esse tempo que nós vivemos agora. E não é na planície de Dura, não.
É aqui, ó, em Curitiba, no Juvevê. É lá em Santa Felicidade, onde eu moro. Tem estátua para todo lado. A decisão é se você vai ser fiel e se você não vai se ajoelhar diante da estátua. Esse é o único ponto. Pulo o capítulo 4 e o capítulo 5 e chego ao capítulo 6. E já não temos mais um Daniel novinho. Temos agora um Daniel já um senhor de idade. Um senhor de idade. E que foi traído pelos homens daquela época. E você não se engane. Você será traído pelos homens dessa época. Muitos deles que estão sentados do teu lado aqui hoje. Não se engane. Não falo isso para você olhar com desconfiança para quem está ao seu lado. Não é isso. Falo isso para você não se enganar. Porque o único em quem devemos manter os nossos olhos, onde não haverá decepção, é no Senhor Jesus. Uma lição de ouro que eu aprendi logo nos meus primeiros estudos bíblicos. Eu já falei também isso aqui. Se você quer ter uma vida cristã saudável, não olhe para o lado. Ninguém é exemplo para você. Ninguém. Nem o seu Flores. Cadê ele? Nem o seu Flores. É um homem de Deus, mas é um pecador como eu e como você. Nós devemos olhar para Cristo, porque é lá que não há decepção. E Daniel foi traído por seus amigos. E traído por fazer o quê? Fazer o que era certo em relação ao seu Deus. Orar ao seu Deus. Não é isso? E foi levado para a cova dos leões. Mas saiba você que se você for levado para a cova dos leões, o Deus de Daniel é o nosso Deus. E Ele estará junto com você lá também. Por isso seja fiel. Seja fiel hoje. Seja fiel sempre. Peça ao Senhor que lhe dê esta fidelidade que eu e você, naturalmente, com a nossa natureza pecaminosa, não somos capazes de fazer. Não somos capazes de seguir. Mas por um ato sobrenatural de Deus, nós temos essa grande dádiva. Apocalipse 2, verso 10, é o último texto, prometo. Diz o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que essas sejam as palavras que você ouça do teu Deus, dentro em breve, quando Ele voltar para nos buscar. Mas até lá, seja fiel ao reino, seja fiel à igreja, seja fiel aos caminhos de Deus. É a minha oração por mim, pela minha família, por vocês também. Amém.